Bom dia! Hoje é o 20º dia. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Espírito Santo. Muito obrigada, Senhor, por essa manhã maravilhosa. Muito obrigada, Senhor. Dê-nos graça, sabedoria e discernimento, Pai. Conhecimento do Senhor, Pai, para podermos, Pai, dividir, passar, aprender. Flua, Espírito Santo. Fique à vontade. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia! Hoje é o 20º dia, então é o capítulo 20. Hoje é o capítulo 20 de Provérbios. Capítulo 20. Capítulo 20 de Provérbios fala sobre o vinho é zombador e a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por eles não é sábio. A fúria do rei é como o rugido do leão. Quem o provoca peca contra a própria vida. É uma honra para alguém ficar longe de conflitos, mas os insensatos envolvem-se neles. Versículo 4. O preguiçoso não ara as terras, porque é inverno. Por causa disso, no tempo da colheita, procura e não encontra nada. Depois vem o versículo 13. Não ame o sono para que você não empobreça. Abra os olhos e você terá pão de sobra. Nossa, isso é muito forte, muito forte. Vou voltar aqui no versículo 5. Os propósitos do coração humano são como águas profundas, mas quem é inteligente sabe como trazê-los à tona. Quem é inteligente sabe como trazer à tona os propósitos do coração. Então, o preguiçoso, ele não ara a terra por causa do inverno. Por causa disso, no tempo da colheita, procura e não encontra, né? Só... Ele não ara a sua terra por causa do inverno. Só que quando for colher, vai procurar e não vai encontrar nada. Já o que ama o sono, ele não abre os olhos, então não tem pão. Então é necessário abrir os olhos, deixar de amar o sono, porque o sono ele traz preguiça, sono demais. E o sono, na verdade, é para descanso, e não para amar ficar ali, né? É necessário abrir os olhos para que tenhamos pão de sobra. E voltando aqui do versículo 5, os propósitos do coração humano são como águas profundas. Quem é inteligente, mas quem é inteligente? Quando fala quem é inteligente, sabe como trazê-los à tona. Sabe como trazer à tona o propósito do coração. As águas profundas, que é onde estão os propósitos do coração humano, é uma terra inabitável, né? Por que uma terra inabitável? Os propósitos do coração humano é uma terra inabitável porque qual ser humano consegue habitar as águas profundas? Não é, não é um habitat natural para o ser humano. Nossa, não é. As águas profundas são um habitat natural para peixes, para tubarões, para baleias, mas não para o ser humano. As águas profundas são um lugar onde raramente o homem ele se prepara para ir, né? Ele raramente vai. Mas quando se fala de um homem inteligente que consegue trazer à tona os propósitos, as motivações do coração,
que seria um homem inteligente? É um homem que é capaz de resolver um problema. Homem é que fala, homem e mulher. Uma pessoa que é capaz de resolver um problema. A inteligência é uma pessoa que ela consegue compreender as coisas para resolver o problema, porque ela é uma pessoa que se questiona. Quando você faz de propósito do coração, está falando de intenção. O porquê você faz o que faz. E isso aqui é muito importante para a gente entender, né, a diferença entre objetivo. Bom dia, Fran. Paramos aqui, Fran, no versículo 5, que diz que os propósitos do coração humano são como águas profundas. E as águas profundas são um local inabitável, não é comum, não é um habitat natural para o ser humano, as águas profundas. As águas profundas é um terreno onde não é comum para o homem, tanto homem quanto mulher, estar. E isso é muito importante a gente saber quais são os propósitos. O propósito é motivação. O porquê a gente faz o que faz. Então, versículo 5 do capítulo 20. Os propósitos do coração são como águas profundas, mas quem é inteligente sabe como trazê-los à tona. Entender os propósitos do coração, nos negócios, nas vendas, é muito importante para a gente decidir se vai insistir ou não em um negócio, em um projeto. É muito importante para a gente criar metas, né? Entender, peraí, por que eu estou fazendo o que eu faço? É necessário saber o porquê a gente faz o que faz. Bom dia, Eline. Estamos no versículo 5, onde diz que os propósitos do coração humano são como águas profundas. Mas quem é inteligente sabe como trazê-los à tona. Trazer o quê? Trazer os propósitos do coração. As águas profundas, como eu estava falando, são uma terra, bom dia, são uma terra inabitável. O propósito do coração, as águas profundas, não é uma terra comum, não é um habitat comum para o ser humano. Procurar a sua motivação, o porquê faz o que faz. Mas isso é necessário para a gente entender quando é necessário fazer um planejamento, qual a visão que eu estou tendo do meu negócio. É isso mesmo que eu preciso permanecer? Esses são os planos? E se são, por que eu estou fazendo isso? Qual é a motivação, o propósito do coração é entender qual a motivação por trás. Existe uma diferença que eu caí uma vez, sem entender, entre sonho e desejo. Desejo meramente humano, muitas das vezes, ou é para saciar a sua carne, ou é para saciar a sua carne. Que geralmente ou é para você, ou é para conseguir a aprovação humana. Então, os desejos humanos são caídos. Tem uma passagem aqui que fala, quem pode dizer, 9, versículo 9, quem pode dizer, purifiquei meu coração, estou limpo do meu pecado? O desejo humano, ele é caído. Ele vem da queda adâmica e precisa ser renovada a nossa mente nessa área, tá? Então, por que a gente precisa entender a motivação, o propósito do coração? Para a gente entender se estamos alinhadas ao coração de Deus ou estamos alinhadas ao coração adâmico. Bom dia, Cecília. Seja muito bem-vinda, Cecília. Estamos aqui no versículo 5, onde falamos sobre os propósitos do coração humano, são como águas profundas, mas quem é inteligente sabe como trazê-los à tona. E como eu estava falando, as águas profundas são uma terra inabitável naturalmente para o ser humano. Não é natural para a gente irmos até as águas profundas, buscarmos a motivação. O propósito do coração humano é buscar a motivação do nosso coração. Bom dia. Bom dia, Renata. Seja bem-vinda. Capítulo 20, versículo 5. Então, por que é necessário estender os propósitos? Que é a motivação do nosso coração. Na hora de a gente ter, quando o Senhor entrega a cada uma de nós uma visão do nosso negócio, um sonho do nosso negócio e também desejos. Mas a gente precisa separar o que é um sonho e o que é um desejo. Quando eu vivia nisso, o Senhor me deu muitas lições muito intensas, onde eu descobri que toda vez que eu tinha um desejo, eu preciso realinhar meu coração ao Senhor. Porque os desejos, a maioria deles, acabam no fim de morte. Como, por exemplo, eu insistia numa área de trabalho onde eu não exercia meu talento, onde eu não tinha a oportunidade de multiplicar meu talento, onde eu podia até crescer mais terrenamente. Eu não iria cultivar
nada praticamente no céu, mas eu tinha uma necessidade de ser aprovada pelos meus pais, pelo meu marido, por várias pessoas que, na verdade, não eram Deus. Então, a gente precisa entender a motivação do coração. Porque quando é Deus, no momento da fraqueza, Ele vai suprir as nossas fraquezas. Ele vai ser a nossa força. Né? Trabalhar as vendas, por exemplo, nem sempre vai ser fácil. Trabalhar os nossos negócios não é fácil. Nossa vida pessoal precisa estar bem alinhada para o profissional fluir. Né? Nós conversamos sobre isso ontem, não é, Cecília? Então, o pessoal precisa estar muito bem para que o profissional possa fluir. Senão vai estar sempre arrastando a gente para trás. Então, a gente precisa entender a motivação do coração para realinhar o nosso coração ao coração de Deus. E aí, como eu sei quando é um desejo, a motivação do meu coração é um desejo ou é um sonho? O sonho, ele não vai acabar somente em você. O sonho você vai até ser assustador, porque é o Senhor que está colocando no seu coração. Dá medo, dá frio na barriga, porque você vai estar encarando os seus próprios talentos, coisas que você, em algum momento, você tentou esconder. Em algum momento, você não teve nem coragem, nem ousadia para se permitir sonhar. E aí o Senhor vem e mostra, olha, não termina em você, minha filha. A visão que eu estou te colocando, por exemplo, para 2023, ela não pode terminar em você. Ela precisa abençoar outras vidas. Agora, quando é apenas um desejo, eu quero somente construir uma casa, eu quero somente para mim, sabe, isso tudo. Não, Senhor, eu só quero um trabalho para mim ficar sossegada, quietinha. Isso tudo vai terminar em você. E quando termina em você, no final você vai adoecer. No final não vai ser tão bom. Então a gente precisa entender a motivação do coração, entender o que é um sonho, o que é um desejo. Um sonho geralmente é tão grande. Os sonhos são Deus que nos permite trazer essa ousadia, que você vai precisar depender dele. Você vai se ver fraca, você vai se ver capaz. Muitas das vezes vai precisar de coragem, de ousadia. Isso é o teu pai te falando. Vem, olha para mim. Não olha para você nos seus negócios. Porque quando você for fraca, é a melhor parte. Porque é aí sim que você vai ser forte. Porque aí sua fraqueza, o meu poder, vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. A gente precisa entender a motivação por trás. Esses sonhos, essa visão, esses planos que nós temos traçado durante esses dias. Que o Senhor tem trago ideias, que tem germinado no seu coração. Agora você vai questionar por quê. Aqui no versículo 5 diz assim, mas quem é inteligente sabe como trazer à tona, sabe como trazer sabe como trazer das águas profundas a motivação do seu coração. Né? Então aqui fala, versículo 5, o propósito do coração humano são como águas profundas. Então é difícil, não é natural nós procurarmos a nossa motivação. Então precisamos ser inteligentes para poder trazermos à tona a motivação no nosso coração. E a inteligência, ela está aberta a todos. Não é a sabedoria, é diferente. Né? Nós estamos buscando a sabedoria. Mas o fato de estarmos buscando a sabedoria, ela é o próprio Cristo. E em Cristo Jesus, nós estamos assentadas como co-herdeira, né? Como nós falamos, nas regiões celestiais, que é onde há anjos, há demônios, mas há agentes assentadas como princesas, filhas do Pai, na mesma autoridade de Jesus. Nós recebemos essa autoridade, porque Jesus, ele é rei de reis, Jesus é Senhor de senhores, e diante das regiões celestiais, nós somos como senhoras, que demônios, desde que não é porque nós merecemos, é pela graça, então nós precisamos fazê-los calar. Mas nós precisamos entender a motivação do coração. Às vezes a gente não está chegando, porque não é uma terra habitável, né? Naturalmente, não é o nosso habitat natural. Entender as motivações do coração. Não é natural, mas é necessário nós diariamente começarmos a questionar. E o que é uma pessoa inteligente?
para a gente começar a questionar as motivações do nosso coração. Eu procurei aqui, ó, o significado da palavra de inteligência. Inteligente é uma pessoa que tem a capacidade de resolver problemas. É uma pessoa que compreende, né, as coisas para poder resolvê-las. A sabedoria é o Cristo, mas tendo a sabedoria, com ela vem o quê? A inteligência é uma consequência, mas também é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Como assim? Eu vou desenvolver a inteligência. Sim, a inteligência ela é a base para qualquer empreendedor. É uma base. O principal é a sabedoria que vem com tudo, é um pacote. Mas faz parte da inteligência. Por quê? A inteligência é você começar a se questionar, né? O porquê eu estou fazendo o que eu faço. Todos esses planos que o Senhor te traga de ideias no seu coração, você vai agora falar, Senhor, me mostra qual é a motivação, qual tem sido a motivação do meu coração para matutar esses planos. Porque eu quero realizar esses planos, mas qual tem sido a motivação? E o Senhor vai mostrar para você fazer uma limpeza, um detox. E vou ser bem sincera, não é gostoso. Isso dói, mas é necessário, porque quando nós entendemos a motivação do nosso coração, que qual motivação tem que ser do nosso coração? Inclusive para os nossos negócios. Não é o dinheiro, apesar de que precisamos sim pensar no dinheiro, tá? Nós precisamos sim, porque sem dinheiro eu não compro uma mulher que está sendo escravizada como prostituta em outros países. Sem dinheiro eu não posso ajudar um mendigo, né? Apesar de que ele tem um contexto por trás, mas eu preciso ajudar. Sem dinheiro eu não posso ajudar visitando o presidiário e levar pelo menos um cobertor às vezes. Sem dinheiro, eu não posso ajudar a viúva, eu não posso ajudar o necessitado, eu não posso ajudar um órfão. Então é necessário pensar assim no dinheiro. Mas qual é a motivação por trás? O dinheiro é um meio para o fim. Qual é o fim que você precisa do dinheiro dos seus negócios? Qual é o fim que você precisa melhorar as vendas do seu negócio? Precisa ser para você, para o conforto do seu lar, mas não pode terminar em você a motivação do seu coração. A motivação do nosso coração é Mateus 6,33, que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, para que todas as outras coisas sejam acrescentadas. Então, a motivação do nosso coração precisa ser o Senhor em primeiro lugar. Negócios prósperos. Eu profetizo em nome de Jesus. Negócios prósperos. A partir desse ano ainda, e 2023, você já vai entrar com essa mentalidade, o meu negócio é próspero. Mas por quê? Por que eu preciso que o meu coração seja próspero? Então, a inteligência é você questionar e buscar compreender por que você... Por que... Pausou, mas voltou. Então, o propósito, a inteligência é você questionar. Agora que vocês têm planejado, vocês têm visionado, vocês têm criado estratégias, né? O estratégia é o quê? É um meio como? Vou dar aqui uma forma muito simples de planejar e vou botar daqui a pouco lá no grupo da Tribo das Leoas. O link está na minha bio, tá? Inclusive esse grupo tá para encerrar, mas eu vou botar lá depois. No meu canal no YouTube, eu fiz um vídeo há um tempo atrás, onde eu ensino como planejar a semana. Esse mesmo método de planejar a semana, você pode usar para planejar também um desejo, uma ideia, um projeto seu. Que é o quê? Você tem a visão do negócio, só que agora você vai começar a questionar, Senhor, por que eu quero chegar nesse lugar? Por que isso? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? E cuidado, que o inimigo ele vai jogar setas para você falar, você está se achando, você está se engrandecendo. E aí é onde você vai precisar levantar a voz, externar e falar, sai daqui, Satanás, em nome de Jesus. É o meu pai que está me ensinando a planejar. É o meu pai que está me ensinando a ter uma visão de futuro, a sonhar com os sonhos do coração dele. E depois que você repreender o inimigo, sua mente vai clarear e você vai começar a botar no papel. Isso que eu estou sonhando, isso que eu estou planejando. Agora, você vai listar, fazer uma lista. Depois você vai começar a questionar consigo. E o próprio Espírito Santo convida ele, claro. Senhor, isso está de acordo com o seu coração? Tá dando frio na barriga? Tá dando medo? Você pode ter certeza que não vem de você. E principalmente se for para alcançar outras vidas. Tá? Uma mensagem que é para alcançar outras vidas. Porque cada uma carrega uma mensagem do Senhor. Né? De cima das nossas próprias histórias, tá? Que vai levar cura para outras vidas. Não vai pensando que você não tem o que passar.
Todas nós temos o que passar. Todas nós temos o que transbordar. E tudo isso que eu estou passando aqui nessa manhã, procura alguém para ensinar. Você vai multiplicar esse conhecimento. Você vai transbordar na vida de alguém algo que está indo além do seu copo. O que é transbordar? Ir além da borda. Então, você está se enchendo durante esses dias. Você está se enchendo durante esses 31 dias. Procura alguém, cria um grupo e começa a transbordar, ou faz os stories e começa a transbordar com as pessoas. Porque a melhor forma de aprendermos é ensinando. E quando a gente transborda, a gente também está sendo generosa. Está dividindo com alguém algo novo que a gente aprendeu. E entender a motivação é entender a longo prazo o que é meu, o que é carnal e o que é do Senhor. E o que é do Senhor, você vai depois fazer a lista. Quando você vê que é do Senhor, vai te dar frio na barriga, vai te dar medo, vai depender de você depender dele. E aí você vai começar a fazer um detox. E você volta nessa lista e daqui a pouco começa a olhar um por um, item por item. Volta de novo, item por item. Mas não resista. A partir do momento que você mostrar, isso não é de mim, isso termina em você, isso é só para você. Não permaneça, não insista. O Espírito Santo vai te fazer sensível nesse momento, tá? E aí não insista, não seja resistente. Exclua o que não é dele. Eu sei que é muito difícil. Dói, sabe? Teve um tempo que o Senhor me parou. Eu fazia farmácia, graduação, e eu fui expulsa de casa com 15 anos. E eu descobri que eu estava naquilo, porque o Senhor me parou, o Senhor me permitiu adoecer, e o Senhor mostrou que aquilo tudo que eu estava fazendo era para conseguir ser aprovada ainda pelos meus pais, principalmente a minha mãe, porque o meu pai mesmo, ele era meio contra a graduação, ele sempre empreendeu a vida toda. E a minha mãe sempre teve aquela coisa do concurso, da estabilidade, da faculdade. E então eu queria ainda ser aprovada por ela. E quando o Senhor me mostrou, ele falou, não é por ela que você tem que ser aprovada. Não é pelos seus pais, não é pelo seu marido, não. É por mim que você precisa ser aprovada. Não é por ninguém. O marido, a gente tem uma submissão, um respeito, né, à presença dele. Mas o chamado individual, o relacionamento com o Senhor é completamente individual. Isso não depende de ninguém. É livre acesso. É livre acesso. Tem nada maravilhoso. E para os nossos negócios, então, quando você fazer essa lista e você ver que a maior parte daquilo que você tem germinado no seu coração é de Deus, vai te assustar, vai te dar vontade de fugir, vou ser bem sincera. Só que é porque depende dele, não depende mais de você. Só que você vai olhar a longo prazo, as vidas que ele vai te mostrar, que você vai ter que alcançar, né? Para você viver esses sonhos. Você vai precisar orar por essas vidas que você precisa alcançar com o seu negócio, com as suas vendas. E vai trazer libertação para essas pessoas. Vai trazer cura ao seu negócio. Então você vai começar a vender, não para manipular, não para ter dinheiro, que é necessário sim, tá? Mas para poder, para poder a sua mensagem, a mensagem que o Senhor, o Criador, colocou no seu coração, seja alcançado por outras pessoas. Então nós estamos aqui aprendendo a realinhar o nosso coração ao coração de Deus, questionando, isso vem de mim? Isso vai acabar em mim ou isso vai acabar no Senhor? Eu vou ter que depender dele? É onde a gente menos quer, é depender dele. Mas é aí que é dele, é aí que é necessário. Então é questionando e buscando compreender e resolver os problemas, porque isso é inteligência. E é necessário isso virar um hábito, que é o quê? Como eu falei, versículo 5, os propósitos do coração humano são como águas profundas. Águas profundas não é um habitat natural do ser humano, mas é necessário ir nesse lugar e se tornar, por quê? Mas quem é inteligente sabe como trazê-los à tona. Então, precisamos desenvolver essa habilidade da inteligência para podermos questionar. E essa terra inabitável até então, até hoje, até ontem, isso se tornar algo natural, apesar de parece ser sobrenatural, mas é algo natural. Sobrenatural que convida o Espírito Santo. Mas isso é um governo sobre a alma. É a nossa alma, o nosso coração, a nossa motivação precisa ser governada. E aí vem o versículo 9 que diz assim, quem pode dizer, purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado. Então ninguém pode dizer isso, né? Porque já é uma terra inabitável o coração do ser humano. É uma terra, tem uma passagem que fala, né? Quem pode confiar no coração do homem, né? Porque é enganoso o coração.
Só que nós estamos aprendendo o quê? Um coração realinhado ao coração de Deus é um coração que busca o Senhor. Busca alinhar sua motivação à motivação dele. E qual é a motivação do Senhor? É gente. Sempre vai ser gente. Então a gente precisa sempre questionar a motivação. Que o coração não pode ser confiado. Mas quando a gente realinha o Senhor, ele começa a mostrar que os planos dele são melhores que os nossos. Então a gente começa a entregar, a apresentar as nossas obras e tudo dará certo. Eu estou falando isso porque a gente leu esses dias uma passagem que fala isso. Entregue as suas obras ao Senhor que você vai ter resultado. Gente, me perdoe, eu não lembro aonde, mas eu vou procurar. Tem uma passagem que nós lemos aqui em Provérbios esses dias que diz que é pra gente precisa entregar as nossas obras ao Senhor, né? E veni, meu amor, a paz. Quanto tempo, minha linda, a paz. Estamos aqui falando sobre o versículo 20, capítulo 20. Versículo 5 de Provérbios, que fala que o coração do homem são como águas profundas, né? Quem é inteligente é que sabe trazer à tona as propósitos do coração humano, né? São como águas profundas, mas quem é inteligente sabe como trazê-lo à tona. Trazer à tona o quê? A motivação. Então, traga à tona, se questione, resolva, busque compreender o porquê você quer melhorar suas vendas, o porquê você quer realizar essa estratégia do seu negócio, né? O porquê você está planejando, o porquê. Porque quando você descobre o porquê, você também descobre se seu coração está alinhado ou não, Senhor. Se os seus planos terminam em você ou terminam na dependência dele. E é necessário terminar na dependência dele. É o mais assustador. São os planos mais assustadores que tem. Porque não depende de mim, de você. Mas não se preocupe. Porque não é sobre você. É sobre a glória dele manifesta através de você. Através dos seus negócios. Através das suas vendas. Vamos agradecer ao Senhor por essa manhã gloriosa, maravilhosa, na dependência dele? Fez sentido, gente? Alguma dúvida? Me fala aqui se ficou dúvida para vocês, por favor. Se ficou dúvida, é muito forte entender a motivação do coração. Eu já sofri muito por não entender que eu precisava disso. Eu sofri muito, eu caí muito, né? Entendeu, né? Fez sentido. Eu sofri, eu adoeci, mas foi necessário. Amém. Foi necessário para que o meu coração fosse realinhado ao coração dele. E eu precisei desenvolver essa habilidade. E volta e meia, é claro que eu sou humano. Quem pode dizer, né? Que não tem pecado. Quem pode dizer? A graça, o Senhor Jesus, nós somos cobertas. Nós somos suas noivas, sendo adornadas. Nós já somos adornadas. Aos olhos do Pai, nós já somos adornadas. Nós já somos brancas. Inclusive, como a neve, nós já somos diante dos olhos do Pai. Porque quando o Pai olha, ele não olha N, ele não olha Fran, ele não olha Cecília, ele não olha Ivani, né? Ele não olha a gente, ele não olha a Aline. O Senhor, quando ele olha pra gente, ele olha pro seu Filho Jesus. Se o Senhor olhasse pra gente como pecadora, a gente estaria ferrada mesmo, ferrada e queimada, né? Porque o Senhor é santo, Deus, o Pai é santo, o Espírito Santo é santo, Deus é um Deus santo. Então, quando ele olha pra gente, olha pra Jesus. Só que ele nos ensina, com a sua palavra, realinhar o nosso coração. E é necessário. É necessário. Porque não é sobre nós. É a glória dele, é o poder dele se aperfeiçoando em nossas fraquezas. E é essa a melhor parte, porque dá tanto frio na barriga. Já não é fácil empreender lá fora no mundo. Não é fácil. Mas quando a gente empreende com ele, gente, são pérolas preciosas de frio na barriga. Mas é tão gostoso. Porque a gente começa a sentir doida, não é? A gente começa a sentir doida. Nossa, o Senhor me permitiu sonhar isso. E você começa. E não é mais para se ver como mais um mero mortal. Você precisa se ver como filha de Deus. Você precisa se ver como levantar a cabeça. É levantar a cabeça. Não é mais andar assim, é andar assim. Não andamos encurvadas, andamos assim. É assim. E isso não é altivez. Porque quando somos corrigidas, nós precisamos ter a humildade de reconhecer até onde nós podemos ir. Mas também é humilde reconhecer que nós temos algum talento. Para sermos fiel ao Senhor e multiplicarmos esse talento. Quando temos uma visão e buscamos a motivação desse coração. E não, se tem uma habilidade que todas nós podemos desenvolver, é a inteligência, que é buscar compreender o que é discernir, né? Compreender o que é isso ou o que é aquilo.
resolvendo o problema. Qual é o problema dessa manhã? A motivação do coração. Então, por que eu quero fazer o que eu quero fazer? O porquê que eu estou com essa visão do meu negócio? Porque eu quero bater essa meta em vendas, né? Então, isso é necessário entender. A motivação por trás do coração. Para que o nosso coração seja realinhado ao coração do Criador, tá? Vamos fazer uma oração e agradecer ao Senhor. Espírito Santo de Deus, muito obrigada por essa manhã gloriosa. Muito obrigada, Senhor, pela sua graça, pelo seu discernimento, pela sua sabedoria, Pai. Muito obrigada, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigada por essa manhã maravilhosa. Nos ensine, Senhor, a contarmos os nossos dias. Nos ensine, Pai, a entendermos, Senhor, a motivação do nosso coração. E que as nossas motivações sejam seus sonhos, Pai. E não meros desejos mortais. E não meros desejos que podem, no final, os nossos planos acabar somente em nós. Mas apenas sonhos que possam alimentar nações. Sonhos que venham alimentar outras vidas. Onde nós, como filhas amadas pelo Pai, nós podemos também depender do Senhor. Muito obrigada por essa graça maravilhosa. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Ótimo dia, ótima manhã. E até amanhã, às 6h20, tá? Às 6h20. Sem falta, estaremos juntas. Para poder recebermos mais uma pílula de sabedoria para as nossas vendas e os nossos negócios. Se a gente não entende a motivação e a motivação não for forte, a gente vai desistir das metas de venda. A gente vai desistir dos nossos negócios. Mas quem perde é quem perde não é quem erra no caminho. Quem perde é quem desiste. E nós não somos pessoas desistentes. Porque o nosso Deus não desiste da gente. A gente não vai desistir dos seus sonhos. Nem mesmo para os nossos negócios. Ótimo dia pra gente. Amém? Lembrando que essa live não fica salva.